Vamos lá, vamos começar. Bom, gente, então já me apresentei para a Estrela, agora vou me apresentar para a Palmeira dos Índios. Eu sou Cleia, sou enfermeira. Hoje estou no núcleo de telesaúde da 2ª macro-região, em Arapiraca, como teleconsultora. E uma das nossas funções, uma das nossas atividades dentro do telesaúde é a educação permanente. O que para nós é uma grande alegria estar hoje participando com vocês, tendo vocês hoje como, além de colegas, solicitantes e já tendo essa experiência também de web palestra. Essa palestra vai estar gravada também no YouTube, que depois o Cledson vai mandar para... Nós vamos digitar aqui, não sei como é que vai ser pelo Skype, para encaminhar para vocês o endereço da gravação dessa web. Eu vou divulgar no Facebook. Ele vai divulgar no Facebook. Quero passar. Bom, então agora nós vamos começar falando para vocês um pouco do informe técnico da doença diarreica aguda, que as informações que a vigilância epidemiológica do Estado passou para nós, né? Então, vocês viveram mais do que ninguém esse grande surto de doença diarreica no primeiro semestre, principalmente com um pico aqui na semana 23 do ano, né, que foi entre a partir da semana 18 começou a aumentar e o pico ficou aqui entre a semana 22 e 23. Esse é um período mais ou menos até o mês de junho. Então, a grande epidemia de doença diarreica, em que o Sistema de Vigilância Epidemiológica de Doenças Diarreicas Agudas registrou 87.607 casos de diarreia no estado, principalmente nos municípios da região de vocês. Então, no mesmo período do ano passado, nessas semanas epidemiológicas que nós vimos aqui, houve um acréscimo de 73% em relação a 2012. Ano passado, 50 mil, esse ano, 87 mil. Então, realmente foi um acréscimo enorme com grandes consequências. Então, aqui a gente vê o perfil de mortalidade. Claro que com uma grande epidemia como foi, seria importante, né, a gente... Quer desligar o áudio? Vou desligar o vídeo para melhorar a transmissão, viu? Então, a gente sabe que com o pico de casos que nós tivemos em termos de surto e epidemia, a mortalidade era de se esperar. Então, infelizmente, tivemos uma base de 60 óbitos, sendo que desses 60, principalmente aqui, concentrados na semana 24, nós tivemos 26 casos confirmados e estão ainda 23 sob investigação. E os municípios mais críticos do estado foram Palmeira, Estrela e Santana, sendo que a gente vê aqui a quantidade de óbitos e, claro, consequentemente de casos também em Palmeira e Estrela. Tudo isso vocês podem conferir. No final, nós vamos entregar para vocês, vai estar exposto e à disposição de vocês as referências e vocês podem visualizar o manual na íntegra, o manual do informe técnico com todos esses dados epidemiológicos. E aqui a gente vai fazer um pouco de uma revisão, né, da fisiopatologia, da epidemiologia e da conduta diante de casos, tanto casos isolados como casos de surto. Então, a gente sabe que a doença diarreica aguda, ela é uma síndrome. E tanto ela pode ser não infecciosa como infecciosa. A não infecciosa são aquelas mais relacionadas à intolerância alimentar, à má absorção e à ingesta de alimentos laxativos ou decorrentes de cirurgias e medicamentos. E hoje o que mais interessa para nós é a doença diarreica infecciosa. Por quê? Porque foi a causa do surto e da epidemia que aconteceu em Alagoas. E quando vocês forem observar o informe técnico na íntegra, vocês vão poder observar e vão poder conferir que os principais causadores da epidemia foram as Escherichia coli enterotóxica
enteropatogênica e a enteroinvasiva. Tiveram alguns casos isolados também de Shigella, Salmonella, se não me engano, teve um do Vibrião, tá? E alguns casos também de rotavírus. Então, é muito importante que vocês confiram a questão do informe técnico posteriormente, que vai estar tudo lá bem detalhado para vocês. Palmeira está digitando alguma coisa, quando chegar aqui a gente dá uma olhada. Então, a gente passa agora para o quadro clínico. Então, o que é, né? O quadro clínico principal. Aqui ela está escrevendo que não houve agente etiológico. Eu não tenho certeza agora, Rebeca, se foi em Palmeira ou em outro município, mas é importante que vocês confiram no resultado dos swabs e das coproculturas. Lá no informe técnico tem a íntegra. Certo, em Palmeira não. Então, vamos lá. Então, o que é importante? Saber que a síndrome da doença diarreica, ela está relacionada ao aumento do número de evacuações, com fezes aquosas e de pouca consistência, e pode sim haver presença de sangue ou muco. Principalmente quando está relacionado à disenteria, que tem sempre um agente aí bacteriano envolvido. No caso do muco, também agentes o protozoário envolvido. Então, pode ou não ser acompanhada de náusea, vômito, febre do abdominal. A gente sabe que isso aqui, principalmente o vômito, é o que mais leva ao óbito por conta do desequilíbrio hidroeletrolítico. E, em geral, ela é autolimitada com duração de 12 a 14 dias. Isso é um dado importante, porque a gente vai ver mais adiante que o mais importante da conduta em diarreia é a hidratação e não a medicação. Né? Por conta da grande maioria de casos de doença diarreica ser autolimitado e normalmente se concentra na hidratação. Em relação à classificação, a gente tem a diarreia aquosa, que nós já vimos aqui, que é o aumento do número de evacuações, com grande perda de líquido e de forma rápida que leva à desidratação. A diarreia sanguinolenta, que nós sabemos que é conhecida como disenteria, relacionada mais à infecção intestinal bacteriana, e essa classificação a gente sabe que vai de leve a grave, e o nosso caso se concentra aqui, nos casos graves. Em relação à transmissão e complicações, a gente só faz esse repasse rapidamente da questão da transmissão indireta, mas relacionada à água, alimentos e objetos contaminados, principalmente por manipuladores que deixam se contaminar e contaminar os utensílios, as equipes e a questão dos vetores também em relação à falta da lavagem das mãos e do cuidado com o acondicionamento. Em relação à transmissão direta, a gente vê a pessoa, que é a transmissão oral fecal por mãos contaminadas também, e animais a pessoas, como a gente sabe que existem os casos de contaminação por fezes, de animais e zoonoses e tudo mais. E, então, locais de uso coletivo, como escolas, creches, hospitais e penitenciárias, sempre tem um acréscimo de número de casos e de casos complicados. Em relação às complicações, a gente vê que a diarreia aguda, ela complica por conta da desidratação e do desequilíbrio hidroeletrolítico e leva a óbito, como nós vimos lá. 60 óbitos, né? A grande maioria já confirmado ou em estágio de confirmação, por choque hipovolêmico e hipopotassemia. Em relação às complicações da diarreia crônica, né, as principais consequências é a desnutrição, a anemia e o retardo de crescimento e desenvolvimento na criança, o que também para nós é bem conhecido, porque está muito dentro do nosso dia a dia. Aquela criança que, principalmente por parasitose e erros alimentares, tem aqueles casos constantes de diarreia crônica e leva a um intenso retardo de crescimento ponderostatural. Então, a gente vem aqui para a questão nossa hoje, principal, que é a diarreia aguda, né? Então, aqui não é diagnóstico clínico, não, é clínico, viu? Faltou o I aí. Então, a gente tem dentro do diagnóstico as duas principais vertentes da nossa profissão, que é a anamnese e o exame físico. Então, dentro da anamnese, claro que chega um paciente desidratado, com uma grande perda de líquido, já perdendo a consciência, a gente vai primeiro agir para depois conversar.
Aqui, então, a gente coloca essa anamnese, porque ela tem que, em algum momento, ela tem que entrar na nossa prática, seja no primeiro momento, seja no segundo momento. Então, o que é importante dentro da anamnese? É a questão da idade, duração da diarreia, consistência das fezes, frequência, volume, presença de vômito, dor abdominal. Lembrando que a dor abdominal é muito importante por conta do risco de perfuração, né? De perfuração intestinal. Então, é importantíssimo sempre, mesmo já na anamnese, perguntar se a dor abdominal é aquela cólica por conta da diarreia, uma dor abdominal mais vinculada a uma abdômen tábua, a uma suspeita de peritonite, uma coisa mais grave. A questão da febre, do tenesmo e das cãibras, as cãibras a gente questiona por conta da hipopotassemia também. E levantar também causas não infecciosas. Então, por que esse paciente está apresentando aquela diarreia, né? Claro que a nossa principal foco é a diarreia aguda, agora pode ser também por causas não infecciosas, como a gente já falou anteriormente, esses motivos. Até para levantar uma questão de um possível HIV positivo. E uma coisa importantíssima que a gente vai bater muito é a família de risco. Então, quando chega esse paciente com um quadro de diarreia aguda, que já começa a você identificar uma desidratação nele, se trata de uma família de risco, se trata de uma mãe colaborativa, se trata de uma mãe que dá trabalho para um agente de saúde, qual é o local dessa residência? É um local de grande número de focos? É um local de área de alto risco? Quais as condições sanitárias desse ambiente? Se essa pessoa fez algum tipo de viagem próximo. Então, é importante isso para também nortear a sua conduta. Dentro do exame físico, a gente vem como primeiríssima situação a avaliação do estado de hidratação. Então, uma coisa que é importante dizer para vocês. Então, às vezes chega um paciente na unidade que nem chega a entrar. Ele está ali por fora pela calçada, ele está na porta da unidade, sentado, vomitando lá fora, deitado no colo da mãe, deitado no banco do posto. E é importante que a gente vá em cima, verificar esses casos, não passar nenhum caso desse de suspeita de desidratação desapercebido por qualquer membro da equipe, desde os serviços gerais até a direção da unidade. Então, paciente prostrado, paciente vomitando, paciente deitado, é o primeiro que a gente deve olhar o que está acontecendo. Verificar nível de consciência, examinar o abdômen em busca de algum sinal de irritação ou perfuração e sinais vitais. Aqui a gente tem um quadro. Vocês podem observar que tudo isso que a gente está repassando para vocês tem as referências, né? Então, é importante que vocês depois confiram as referências com calma, na íntegra. Então, aqui a gente tem um quadro, lembrem que no slide anterior, nós citamos essa função importantíssima da equipe, que é avaliar o estado de hidratação. E como é que se avalia o estado de hidratação? Se avalia o estado de hidratação com um protocolo. Então, o Telesaúde, ele incentiva muito os profissionais a utilizarem protocolos, principalmente em época de surto. Né? Porque o protocolo, ele norteia muito bem a nossa conduta, né? Então, aqui a gente vê a avaliação do estado de hidratação por esse protocolo que está contido no manual de atenção às doenças diarreicas. Então, você pode também observar, né, que ele fala do estado geral, se esse paciente está alerta, se ele está irritado, se ele já chega comatoso, hipotônico, se os olhos já são fundos ou muito fundos, se tem lágrima, às vezes a criança está se acabando de chorar, não tem lágrima, a boca está aquela língua de papagaio, não está úmida, está seca. Se ele está com muita sede, se consegue beber ou se não está mais conseguindo beber. E assim você vai andando, percorrendo o quadro de avaliação. Se o sinal de prega volta muito lentamente, se o pulso está fraco, se o enchimento capilar está prejudicado. Em relação também à desidratação, então você já pode estabelecer o grau de hidratação.
né? Se ele tem sinal de hidratação, se tem poucos sinais ou se realmente tem mais do que dois sinais de hidratação, incluindo um sinal. Olha, Palmeira parou de escutar, viu, Clédson? Inclusive, a Palmeira não está escutando, mas Estrela continua. Então, a gente vê que dentro do quadro de avaliação, a gente tem os planos de tratamento. Estrela está ouvindo bem? Estrela está ouvindo bem, só Palmeira que não está. Palmeira entrou agora, está conseguindo me ouvir? Palmeira está ouvindo sim. Não, é Hélida de Estrela, né? Hélida de Estrela está escutando bem, Palmeira é que não está conseguindo, não conseguiu responder ainda. Então, gente, vamos para frente. Então, aqui a gente vê a questão do diagnóstico laboratorial. Então, nós temos aqui duas citações nas nossas referências em relação a... Hélida agora está ouvindo também. Não, Hélida é Estrela, eu estou confundindo Hélida com Rebeca. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos duas citações das referências em relação a surto. Primeiro, que fala da importância do diagnóstico laboratorial. Testamos o som e aqui está funcionando normalmente, lá em Palmeira. Então, diagnóstico laboratorial em época de surto é fundamental, porque Palmeira, está conseguindo ouvir agora? Então, estamos esperando a resposta de Palmeira. Em caso de surto também, o que é importante? Na primeira suspeita de surto, solicitar a orientação do Núcleo de Vigilância Epidemiológica do município e do estado. É muito importante que o Núcleo de Vigilância Epidemiológica dê esse suporte para vocês, dos municípios, porque são eles que vão orientar a questão do diagnóstico laboratorial. Só um minuto. Palmeira, como é que está agora? Estão conseguindo ouvir? Eu posso digitar aqui? Sim, Palmeira, estão ouvindo? Bom, vamos continuando enquanto elas respondem. Não estão ouvindo. O que a gente faz? Ai, meu Deus. Estrela, tá tudo ok, né, Hélida? É a Hélida que tá lá em Palmeira mesmo. Rebeca. Continuamos sem ouvir. Quem é
Bom, Estrela está ok. Palmeira não está conseguindo ouvir nada. Conosco aqui está tudo bem. O problema está sendo... o problema está sendo lá. Eles vão desconectar e reconectar lá em Palmeira. Enquanto isso, a gente vai continuando aqui. Qualquer coisa a gente retorna. Isso, é. Bom, então vamos lá. Como eu já vinha dizendo, né, em relação em situações de surto, é muito importante o diagnóstico laboratorial e solicitar as orientações da equipe do Núcleo de Vigilância Epidemiológica. Então, o que vai ser feito? E agora, Palmeira? Então, o que foi feito efetivamente nesse surto que teve, né? No primeiro semestre? Houve a pesquisa de bactérias, de vírus. Está sem ouvir ainda, Palmeira. O que a gente disse para ela lá? Só um minuto, pessoal de Estrela, que a transmissão está ok, avisa que Estrela consegue ouvir bem. A Hélida já respondeu lá. Vou ter que assistir no YouTube, né? Bota o endereço aí. Qual vai ser? E agora? A gente vai ter que continuar com a palestra. Bom, vamos lá, senão vai atrasar demais, já são 3h20. Então, em relação... O pessoal de Palmeira que não está conseguindo ouvir, a gente vai passar o link da palestra no YouTube para vocês assistirem depois. A gente vai ter que continuar para o pessoal de Estrela que está assistindo. Então, em relação à pesquisa de bactérias, o diagnóstico laboratorial ele está mais relacionado à cultura de fezes e o suave retal. Então, como eu já falei para vocês, lá no informe técnico tem todos os resultados por município. E, inclusive, para o pessoal da enfermagem, tem também a técnica de coleta do suave retal, do suave fecal. Tem fotos e todas as orientações do passo a passo da coleta. Em relação à pesquisa de vírus, eu achei interessante colocar aqui que pesquisa de vírus, eles não fazem por suave, é só com coleta de fezes in natura em frasco coletor de fezes sem formol. Suave retal para suspeita de virose, né, ou de rotavírus ou de outro tipo de virose, só em caso de óbito. Então, achei interessante também a gente colocar isso para vocês. Em relação à pesquisa de parasitas, né, como a gente já viu, que também tem muitos casos de giardíase e amebíase, as fezes são in natura em frasco coletor com ou sem formol. Então, em relação à conduta, então, também baseado no manual, vocês vão ver lá o quê? Que o manejo dos casos de doença diarreica aguda, ela concentra em 4 medidas principais. E uma que a gente chama de medidas, essas
que são as medidas salvadoras, né? Que são as atividades educativas individuais e em grupo. Então, nós vemos que a mãe orientada a reconhecer os sinais de alerta, pior e desidratação, e quando procurar imediatamente o serviço de saúde, nós consideramos essa atitude, essa ação como medida salvadora. Então, nós que temos, assim, uma experiência maior para trabalhar com mãe, para trabalhar com cuidador, para trabalhar com família, nós observamos isso, que na grande maioria das vezes, uma família que não está orientada ou não está atenta a reconhecer os sinais de alerta, isso a gente sabe, quem já fez a capacitação em IDP, em atenção às doenças de prevalência na infância, isso é muito sério. Uma família, um cuidador, uma mãe que não reconhece sinais de alerta, que não reconhece sinais de piora, esse paciente está fadado a óbito. Né? Então, quais são, dentro dos casos de doença diarreica aguda, quais são os casos de alerta, de piora, de desidratação? São aqueles episódios de vômito dentro do período de ação do antiemético. Então, se a pessoa está medicada, a gente sabe que normalmente a prescrição do antiemético é de 8 em 8 horas. Dentro do espectro de ação de 8 horas, a pessoa vomita de novo. E é claro que vomitando não tem como hidratar o oral. Então, se ela volta a ter episódios de vômito dentro do espectro do tempo de ação do antiemético, recusa a alimentação, a amamentação e a hidratação oral. E o quadro de diarreia, de evacuações se agrava. Então, aumenta a frequência, aparece sangue e aparece febre. Então, essas são, eu chamo que isso aqui é o pulo do gato para evitar óbito, né? É a família, o cuidador e a mãe orientada e sensibilizada de quando procurar imediatamente o serviço de saúde. Então, se a gente tiver uma família, um cuidador, um responsável e orientado, sensibilizado, nós temos uma redução importantíssima no número de óbitos. Por isso é que a gente vai ver no final, já, a conduta por categoria, né? Porque dentro da categoria do agente comunitário, o reconhecimento da família de risco, o monitoramento e a vigilância intensiva nessas famílias mais trabalhosas é a medida, como a gente chama aqui, de medida salvadora. Então, a gente agora vem para o que a gente chama de correção e prevenção da desidratação e do desequilíbrio hidroeletrolítico. Então, aqui você está dentro dos quadros, dos manuais que vocês vão conferir no final, de como avaliar. Ai, Palmeira está ouvindo, graças a Deus. Então, vamos lá. Avaliar o estado de hidratação do paciente, classificar a desidratação e escolher o plano de tratamento. Lembram daquele quadro de avaliação da hidratação? Então, aquele quadro, ele é norteador para a nossa classificação da desidratação e da escolha do plano de tratamento. Então, o que é importante já a gente começar a falar em termos de correção e prevenção da desidratação? Primeira conduta, iniciar a hidratação oral na unidade, enquanto o paciente espera o atendimento. Então, você sabe que num período desse de surto, de aumento de número de casos, vai ter um monte de paciente lá. Né? E isso acontece com dengue também. Então, o paciente está com suspeita de dengue, chega na unidade, não vai ter ele sozinho. Vai ter um monte de pacientes lá. Então, o que a gente tem que fazer? Ter uma equipe de acolhimento na unidade para iniciar a hidratação oral. Ter uma jarra de soro reidratante oral pronta, em que esse cuidador, essa mãe, ele vai oferecendo em pequenos goles esse soro. Porque se o paciente começar a vomitar com essa hidratação oral inicial, você já sabe que ele vai passar diretamente para o plano, talvez até para o plano C,
de tratamento. Então, esse início da hidratação oral na unidade é fundamental. Em época de surto de dengue, surto de diarreia, que são doenças que precisam de uma hidratação intensiva, todas as salas de espera de todas as unidades têm que ter a jarra de soro reidratante oral pronta, para que essas pessoas cheguem, já iniciem a hidratação oral, para se observar a ocorrência de vômito lá na sala de espera. Então, dito isso, a gente começa assim uma revisão rápida sobre os planos de tratamento. Então, quando que a gente começa um plano A? Né? Quando você tem uma diarreia sem sinais de desidratação. Isso aqui a mãe já começa em casa, o usuário já começa em casa. Então, como é que se faz o plano A? Através do início do tratamento domiciliar, através de soro reidratante oral, líquidos caseiros após cada episódio de evacuação. Esse vômito, ele está com esse asterisco aqui, porque a gente sabe que se o paciente vomita em casa e não toma medicação para vômito, ele provavelmente vai vomitar de novo. Né? Então, esse líquido caseiro após cada episódio de vômito, é muito perigoso você dizer isso para o usuário. O importante aqui entre nós é que a gente diga, olha, você oferece líquidos caseiros e soro reidratante oral após cada episódio de evacuação. E após o episódio de vômito, você tenta uma vez. Se ele vomitar mais uma vez depois dessa tentativa, traga para a unidade para observação, monitoramento e hidratação venosa, tá bom? Então, o que seriam os líquidos caseiros? Chás, cozimento de farinha de arroz, água de coco, soro, sucos e soro caseiro, né, que a gente orienta normalmente, de acordo com as indicações a seguir. Então, nos manuais, a gente não vai se deter nessas quantidades. No manual, que vocês estão vendo aqui as referências, vocês vão poder verificar a indicação e a posologia dessa hidratação oral. Então, além da hidratação oral, a gente vem para repouso e alimentação habitual. Então, se a criança mama, ela vai continuar mamando. Se ela já come comidinha de panela, ela vai continuar comendo. Então, a alimentação é normal. Claro que a gente pode orientar a questão dos alimentos mais constipantes, a goiaba, a banana, o mingau, só quando a criança começar a melhorar mais por conta da intolerância ao leite. Então, tudo isso a gente vai observando. O purezinho de batata com cenoura, né? Então, tudo isso a gente pode oferecer. A questão do retorno para a unidade de saúde, se piorar. Por quê? Porque ela está sem desidratação. E qual é a piora? É apresentar sinais de desidratação ou começar a vomitar. Uma coisa importante também para lembrar é que refrigerante não serve para hidratação, né? Por conta da quantidade de açúcar, né? Da pouca quantidade de sódio e o risco de se piorar também a diarreia. Então, refrigerante não conta como hidratante oral. Agora, a gente lembrando aqui, sempre em cima vai estar iniciar a hidratação oral dentro da unidade, talvez até antes do atendimento. E a questão do peso, principalmente da criança, porque a gente sabe que a criança, um dos sinais que a criança começou a hidratar é o aumento de peso, né? Então, ela aumenta o peso, já depois de uma tarde de hidratação, ela já aumenta de peso. Então, é importante também pesar esse usuário que chega na unidade, além dos outros sinais vitais. Então, a gente vem agora fazer a revisão do plano B de tratamento para diarreia, para desidratação. Então, a gente tem, quando é que se utiliza o plano B? Quando a gente já chega um paciente com a diarreia com sinais de desidratação leve a moderada. Então, desidratados com capacidade de ingerir líquidos, o que a gente vai fazer? Continuar o líquido, o soro reidratante oral na unidade, conforme a sede do paciente, até conforme restabelecimento da hidratação. E como é que em relação ao adulto, você vai oferecendo soro oral à vontade, em pequenos goles, para evitar que ele vomite após cada evacuação.
Para as crianças, você vai fazer uma conta de 100 ml de soro reidratante oral por quilo de peso num período de 4 horas que ele está na unidade. Além do soro reidratante oral, no plano B de tratamento, você continua com leite materno e o soro oral até completar a reidratação. Se o paciente vomitar, reduz o volume de hidratação oral e aumenta a frequência das tomadas antes de se estabelecer o plano parenteral que a gente vai ver já. Então, o que é importante atentar no plano B de tratamento? Paciente com desidratação deverá permanecer na unidade até a reidratação completa. Quando é que você sabe que o paciente reidratou? Quando ele urina. Então, é muito importante que você só libere o paciente para casa depois que ele urinar. E até que a ingesta seja superior às perdas. Então, digamos que ele esteja fazendo a ingesta de soro reidratante oral, de amamentação, algum chá, alguma coisa que se ofereça a ele, mas ele esteja com vários episódios de diarreia. Quando é que você libera esse paciente do plano B de hidratação? Quando ele começar a urinar e quando ele começar a diminuir os episódios de diarreia e aumentar a ingesta. Conseguir tomar mais do que vomitar ou do que perder por diarreia. A reavaliação é fundamental. Então, do mesmo jeito que é fundamental iniciar a hidratação oral na unidade para verificar o vômito, do mesmo jeito que é fundamental a orientação e educação em saúde da família, é fundamental a reavaliação com frequência. Sabe por quê? Porque a gente, às vezes, vê o paciente que chega, é instalado o plano B ou o plano C e não é reavaliado esse paciente. Então, ele chega lá na unidade 1h30 da tarde, 4 horas da tarde aqui a equipe volta. Então, ele já está até mais desidratado do que quando chegou. Então, a reavaliação com frequência é importantíssima para identificar oportunamente. Também você instalar 2 acessos venosos depois que ele está chocado já complica, né? Então, é oportunamente você identificar que ele piorou oportunamente, não depois que ele chocar, né? Então, identificar oportunamente a necessidade de hidratação venosa. Outra coisa importantíssima para se atentar é o agendamento. Então, lembrem que no plano A, você marca o retorno, você orienta o retorno se ele piorar. No plano B, não. No plano B, você agenda um retorno com 24 horas ou imediatamente se houver piora. Vejam que o retorno muda. A orientação do retorno muda, a orientação do monitoramento muda. Tá bom? Então, agendar o retorno com 24 horas, imediatamente se piorar. E montar um quadro de monitoramento domiciliar pelo agente comunitário desses usuários com diarreia, na época dos surtos. Principalmente quem? Quando a mãe não é colaborativa. Então, você ter na unidade um quadro de famílias de alto risco, norteia o teu olhar para essa vigilância. Norteia o teu olhar para esse monitoramento. E agora a gente vem para o plano C de tratamento para desidratação. Então, quando que você entra no plano C? Quando chega um paciente com diarreia e desidratação grave. Tá bom? Então, quando é que se tem indicação de plano C? Quando você tem vômitos persistentes, alterações de consciência, ilho paralítico e sinais de choque. Vocês vejam que eu coloquei aqui o vômito persistente em caixa alta. Por quê? Porque você não vai esperar o paciente ficar hiporresponsivo, você não vai esperar o ilho paralítico, o cara ficar com um abdômen tábua, um abdômen distendido, um sinal de irritação ou um sinal de perfuração e ter um sinal de choque para você começar um plano C. Então, inicialmente, quando é que você começa um plano C? Quando você tem um vômito que não melhora com medicação. Né? Então, se você não melhorou o vômito com medicação oral, você inicia o plano C, tá bom? E volta para o plano B quando ele melhorar do vômito, quando ele já estiver conseguindo ingerir o plano B junto com o plano C. Tudo isso, esse
plano de tratamento, ele não é estanque, não é uma coisa que você vai começar com plano C e terminar com plano C o tratamento de diarreia. Você vai viajando, você vai mudando de plano de acordo com a resposta que o paciente vai dar para a tua conduta. Conduta de urgência do plano C. O plano C sempre é uma conduta de urgência. Sempre. Tá bom? O plano A é uma conduta domiciliar, o plano B é uma hidratação oral mais intensa na unidade e o plano C sempre é uma conduta de urgência. Você pode implantar um plano C ainda em casa, mas é uma conduta de urgência, tá bom? Então, vamos lá. O que se indica para adulto? Se o paciente já chega em choque, ele está numa situação como a que vocês viveram aí, choque eminente ou choque instalado, você funciona 2 veias de bom calibre e inicia volumes iguais, né? 50% de soro fisiológico, 50% de Ringer lactato, cada um num acesso, e uma conta mais ou menos de 10% do peso do paciente para correr em 2 horas. Se ele não tiver, e quando ele melhorar do vômito, você já começa o soro reidratante oral em pequenas e frequentes doses, porque você já melhora mais rápido essa hidratação dele. E assim que ele parar de vomitar, aceitar melhor o soro oral, você já pode ir começando a tirar o plano C e voltar para o plano B. E providenciar remoção com acesso puncionado e relato completo no encaminhamento. Então, infelizmente, não sei se aconteceu em alguma situação aí com vocês, mas a gente vê situações. Chega um paciente em choque eminente, chega um paciente com choque instalado na unidade, o que acontece? Às vezes a equipe, sem muita experiência, ela encaminha ou até leva para o hospital, só que leva esse paciente sem acesso puncionado. E isso só agrava a situação do paciente. Olha, nós tivemos, né, pelo informe epidemiológico que vocês vão poder ver, 74%, licença, eu vou voltar um pouco, que eu acho que isso ficou na questão dos óbitos, e eu esqueci de passar para vocês. Isso é um dado importante. Olha para cá. 74% dos pacientes que morreram procuraram assistência. Então, não é um pessoal que morreu em casa sem assistência. Alguns pode até ter acontecido. Agora, 74% dos óbitos procuraram atendimento, seja na unidade básica, seja na unidade hospitalar. Então, são pacientes que chegaram e voltaram, procuraram o serviço, voltaram. Então, é importante que isso fique muito claro. A conduta de urgência, ela não é só feita pela SAMU, nem é só feita pela unidade hospitalar. A conduta de urgência, ela é feita pelo profissional na unidade básica. A gente sabe que a assistência de urgência, a porta de entrada para um serviço de urgência não é a unidade básica, né? Uma unidade de terciária. Mas nós, na unidade básica, temos condição plena de pelo menos a instalação da hidratação oral, enquanto providencia a remoção, gente. Isso é fundamental. A secretaria, seja de estado, seja do município, precisa montar a estrutura de hidratação, né? Não de UTI, não de uma assistência mais complexa, mas de hidratação de plano C para as unidades básicas. Isso é fundamental, como a gente viu lá na frente, é a medida salvadora. Então, é muito importante que essa questão da etapa rápida, esse choque eminente, nós façamos. Vai encaminhar? Vai. Ninguém vai ficar com o paciente chocando numa unidade básica. Agora, sempre com veia, acesso puncionado, de preferência 2, e, enquanto espera a remoção, faz o relato completo no encaminhamento, tá bom? Do que você fez, do como o paciente chegou e do que ele está tomando. Em relação à criança, a gente sabe do alto risco de fazer hipervolemia em criança, né? Então, e outra coisa, você
Instalar hidratação venosa numa criança desidratada é uma dificuldade, a gente sabe disso. Então, enquanto instala a hidratação venosa, você oferece o soro oral com conta-gota. Você não vai dar goles e copos de soro reidratante para uma criança que está desidratada, que está até hiporresponsiva, já com estado de consciência prejudicado, até por conta da broncoaspiração. Mas em conta-gota, enquanto tenta funcionar a veia, você pode ir tentando, enquanto prepara o material de hidratação, você já pode ir oferecendo de conta-gota o sorinho para essa criança, tá bom? Oral. A questão da etapa rápida, a gente sabe do soro glicofisiológico, então 50% de glicose e 50% de soro fisiológico, e passar 100 ml por quilo em 2 horas, né? Fazer a questão do gotejamento e ter cuidado com a hiperidratação. E, em hipótese nenhuma, usar Ringer lactato por conta do sódio, né? Então, evitar o Ringer lactato em criança, principalmente menor de 2 anos. E o esquema depois da etapa rápida, a gente vê aqui que a etapa rápida corre em 2 horas, e depois a gente entra para 2 esquemas, um esquema de reposição e um esquema de manutenção. Tudo isso tem no manual para vocês olharem com toda a calma. E lembrar que o soro reidratante oral você vai oferecendo aos pouquinhos até a aceitação do paciente, e suspender a hidratação venosa assim que tiver urinado e quando tiver sem vômito por 2 horas. Lembrando sempre que os esquemas de tratamento você passa de um para outro, volta para o que estava, tudo vai depender da resposta que esse paciente der. Bom, então a gente fez até agora a primeira conduta de manejo de caso, né? Que foi a questão da correção e prevenção da desidratação, que é a medida salvadora, tá bom? Agora a gente vai para as outras 3, que é o combate à desnutrição, uso adequado de medicamentos e intervenção precoce e prevenção de complicações. Que isso a gente vê rapidamente por conta disso aqui ser secundário à medida de prevenção de morte por desidratação, tá bom? Então, combate à desnutrição. Como é que você combate a desnutrição? Né? Então, através do aumento de ingestão de sopa, de suco, de alimentação caseira, alimentação habitual, aleitamento materno e, principalmente, corrigir os erros alimentares. Então, a gente sabe que, basicamente, a diarreia crônica e, muitas vezes, a diarreia aguda, ela vem, o que tem por trás dela é o erro alimentar. Então, corrigir erro alimentar, corrigir a questão de conduta errada de higiene está muito relacionada à educação em saúde, vigilância e monitoramento. E como é que entra a desnutrição nessa história? Através da anorexia e da perda de proteína causada pela diarreia, tanto a crônica como a aguda. Mas mais a crônica, porque a perda de proteína é uma coisa mais a médio e longo prazo. Vamos adiante. Então, uso adequado de medicamentos. Lembram que a diarreia aguda, ela tem normalmente um curso autolimitado. Então, não é sempre, nem 100% das situações, que você vai entrar com medicação em diarreia aguda. A conduta principal na diarreia aguda é a hidratação. Ou então, o uso racional, o uso cuidadoso de medicamento, ele vai utilizar? Vai. Agora, lembrando sempre da questão do risco-benefício. Então, a gente tem aqui algumas medicações utilizadas pelos protocolos, né? Para esses casos, né, principalmente de bactéria e parasita. Em vírus, a gente tem uma epidemia e um surto e até endemia, posso até dizer, de rotavírus, né? Hoje em dia tem uma medicação que ainda não tem na rede pública, né, que os médicos estão prescrevendo agora muito para rotavírus e para outros, que chama hoje em dia de diarreia do viajante, que a gente não vai entrar no mérito agora, mas que o uso de medicamento é importante? Mas ele é secundário à hidratação. E a intervenção precoce e prevenção de complicações, que é como um resumo disso tudo que a gente falou até agora, que é tratar, como é que se previne complicação? Tratando a desidratação, e esse tratamento da desidratação é a intervenção oportuna.
é não esperar o choque de jeito nenhum. Então, tratar oportunamente a desidratação, corrigir os erros alimentares e usar antimicrobianos quando indicados. Então, essas são as 3 atividades principais da prevenção de complicações e intervenção precoce. Porém, a gente sabe que isso aconteceu com vocês, apesar de todas as ações que vocês fizeram, né, oportunamente, mesmo assim, acontece complicações, né? Mesmo assim, num caso de epidemia em larga escala, como aconteceu aí, infelizmente, aconteceram complicações graves que chegaram a óbito, né? Então, o que a gente tem que fazer a partir de agora, sabendo que pode acontecer também, mas lembrando sempre da intervenção oportuna e do conhecimento da fisiopatologia das doenças diarreicas agudas, tá bom? Então, aqui, gente, tem um pouco da questão da epidemiologia, né? Então, o que é missão de situação de intervenção epidemiológica de toda a equipe, né? Proceder à investigação e preenchimento das fichas, providenciar a coleta de amostra para a pesquisa dos agentes etiológicos e da amostra da água e restos alimentares. Veja que aqui estão as referências para vocês olharem os manuais. Colaborar na busca de melhoria da qualidade, até de vida mesmo da população. Isso nós, da equipe de saúde, a gente pode fazer através de levantamento epidemiológico, levantamento de situações de saúde, munir a prefeitura de informações para melhorar essa situação e essa melhoria de qualidade. E uma medida, como a gente já disse lá na frente, são as ações intensivas de educação em saúde, né? Isso aqui é o dia a dia da equipe, todos os dias, toda semana, o ano todo, né? Até meta de educação em saúde, nós do Saúde da Família temos, porque é medida salvadora. Relacionada a quê? A medidas de higiene, prorrogação do tempo de aleitamento materno. A gente deve incentivar demais o aleitamento exclusivo, mas a manutenção do aleitamento até os 2 anos de idade, porque a gente sabe, por experiência, que uma criança até 2 anos de idade, quando adoece, para de comer. E se ela não mama, é um desastre, né? Então, a manutenção do aleitamento misto, dos 6 meses aos 2 anos, também é muito importante. Como é que sai daqui, por favor, Clédson? Só um minuto, pessoal. Lista. Pronto. Então, cuidados com manipulação de água e alimentos, isso a gente faz nas orientações do dia a dia. E uma coisa importantíssima é deixar essas mães, essas famílias, esses cuidadores alertas para os sinais de perigo, gente. Ah, começou a vomitar ontem de noite, passou a madrugada vomitando, 7 horas da manhã, morreu. Né? Então, o que é sinal de perigo? É o vômito que não passa, é a diarreia que piora, é o sangue que não tinha e começou a aparecer, né? Então, é muito importante essa sensibilização dos sinais de perigo, tá bom? Agora, a gente vai um pouco, para terminar, né? As funções, as atribuições por profissional, tá bom? Então, aqui a gente tem o que é a missão do agente comunitário dentro do controle das doenças diarreicas agudas. Orientar a utilização de hipoclorito para desinfecção da água. Então, eu não vou falar, mas aqui vocês estão vendo, tá bom? E aqui a gente tem a referência, tá? Para diluição do hipoclorito de acordo com a quantidade de água, seja por litro, caixa d'água, pote, tudo. Identificar e encaminhar os casos de diarreia para a unidade para tratamento precoce. Agora, não é só encaminhar, olha, eu estou com uma família que está com diarreia. Vá para o posto. Agora, vai para o posto fazendo o quê? Inicia o plano A em casa. Né? Enquanto vai para o posto, procura o cartão, vê que hora chega da escola e não sei o que, começa o plano A em casa. Hidratar. Vai tomando soro no caminho. Olha, uma das maiores situações de óbito que teve naquela epidemia de dengue lá no Rio de Janeiro foi isso.
Procure o posto. Agora, procure o posto. Pega 2 ônibus para ir para o posto, caminha 40 minutos, no sol, a criança desmaiada no braço da mãe. Então, esse trajeto, gente, enquanto espera para o posto abrir, enquanto espera para procurar o cartão, enquanto espera para chegar o pai, enquanto espera chegar o tio com a bicicleta, começa o plano A. Porque se vomitar o plano A, você já sabe que está identificada aí uma situação de risco. Tá bom? E manter a vigilância nessas situações de risco, e a equipe tem que estar sabendo. Então, a equipe não pode ser pega de surpresa de uma família que está com casos de diarreia, e que está piorando, e que é uma situação de risco, e a equipe não ficou sabendo. Então, comunicar e vigiar. Acompanhar os casos de diarreia diariamente. Principalmente para aqueles que tiveram alta do plano C, para aqueles que tiveram alta do plano B. Então, eu sei que o meu plano B, que o meu plano C, tem que retornar diariamente. Eu tenho uma lista dessas pessoas que estão em acompanhamento, só que ele não voltou. Por que não voltou? Ele tinha retorno de manhã. Dá 2 horas da tarde, você passa na unidade, o paciente que era para retornar de manhã não voltou. Então, aquela tarde, você vai se dedicar a voltar e visitar aqueles pacientes que não foram de manhã por retorno. Então, é importante essas dicas, assim, eu só estou falando aleatoriamente, essas dicas todas, vocês montem uma rotina, né, de retorno, de monitoramento, vigilância dessas famílias de alto risco, tá bom? E por quê? Para evitar a morte por desidratação. Atuar como um elemento mobilizador da comunidade no combate às doenças diarreicas agudas, principalmente aos óbitos, através da divulgação dos riscos de complicação e transmissão, e contribuir e participar de educação permanente. Então, isso que vocês estão fazendo aqui hoje é estar participando de educação permanente em saúde. Em relação à enfermagem, então a gente tem algumas atribuições do auxiliar e do técnico e outras do enfermeiro, que uma está dentro da outra, tá bom? Então, em relação à enfermagem, a gente tem realizar procedimentos seguindo orientações do enfermeiro e do médico, realizar o monitoramento das doenças diarreicas através dos impressos próprios. Então, o técnico e auxiliar de enfermagem, ele junto com o agente comunitário, é quem mais conhece a localização dos casos de diarreia aguda na comunidade. Ele tem como dizer para a equipe, para o enfermeiro e para o médico, olha, no sítio, na área, na rua, no povoado, fulano de tal, essa semana passada só teve um caso de diarreia, essa semana teve 7. Então, o técnico auxiliar e o agente comunitário são aqueles que estão na linha de frente do monitoramento das doenças diarreicas. Realizar assistência domiciliar e participar das atividades de educação permanente, como vocês estão fazendo hoje. Em relação ao enfermeiro, a gente tem a realização da consulta de enfermagem, com solicitação de exames e prescrição de acordo com protocolos e normas estabelecidas. O primeiro atendimento, né, é fundamental e é função primordial do enfermeiro. Como é que se faz esse primeiro atendimento? Avaliando o estado de hidratação e definindo o plano de tratamento dele. Seja o A, seja o B, seja o C. Encaminhar os casos graves com acesso venoso funcionado. Então, nenhum caso grave, nenhum caso que está escrito na cara do paciente que ele está com cara que vai piorar, você pode encaminhar sem acesso funcionado. Não pode, tem que fazer. Não conseguiu acessar a veia, vai com conta-gota. Com conta-gota, né? Oral em conta-gota, mas precisa entrando eletrólito e mesmo que a quantidade de líquido seja pequena, mas entrando eletrólito você já está contribuindo, sem ter conseguido o acesso venoso desse paciente. E lembrar do encaminhamento. Então, enquanto um está funcionando, está acessando, está fazendo as primeiras manobras, o outro está fazendo e redigindo o encaminhamento. Realizar assistência domiciliar, orientar a equipe quanto ao acompanhamento e condução de casos. Então, o enfermeiro é aquele que vai orientar. O agente, o técnico auxiliar,
Como é que vai fazer o acompanhamento? Quem é grave, quem não é grave, quem é de risco, quem não é de risco, quem precisa e quando fazer o retorno. Participar e realizar a educação permanente dessa equipe de nível médio. Acompanhar os retornos dos casos de tratamento. Então, aquele retorno que está agendado e não apareceu, o enfermeiro comunica esse agente, comunica esse técnico, para que ele providencie o aviso para trazer esse paciente ou ir fazer a visita domiciliar. E realizar as ações de vigilância epidemiológica. Que ações são essas? Notificação, monitoramento, consolidação dos dados, análise e informação. Então, é o enfermeiro que está na frente dessa efetivação dessa vigilância epidemiológica, apesar de que toda a equipe participa dela. A gente tem também as ações do médico dentro desse monitoramento, que é diagnóstico, classificação, né, da desidratação e tratamento, solicitação de exames quando necessários, e aqui a questão da prestação do primeiro atendimento, né? Que eu não vou repetir, que já está bem batido. Assistência domiciliar, acompanhamento da evolução clínica desses casos, quem precisa internar, quem precisa de um exame diferente, quem precisa mudar o plano, quem precisa de medicação parenteral até. Notificar e colaborar com as investigações, orientar a equipe no acompanhamento dos casos e contribuir e participar das atividades de educação permanente. Aqui nós temos o que eu venho falando para vocês em toda a apresentação, são as referências. Isso é muito importante, porque é aqui que vocês vão encontrar na íntegra tudo que a gente pincelou em termos de revisão de conduta, de revisão, de monitoramento, de avaliação, de vigilância. Bom, então agora eu estou deixando vocês à vontade para poder fazer as perguntas, digitando aqui ao lado, para poder a gente ver o que consegue responder para vocês. Vamos lá. Rebeca, você está perguntando sobre se a gente vai mandar a apresentação para o município. Como é que vocês querem que a gente envie? É a apresentação dos slides, a gente... como é assim que você... A gente pode sugerir também, né, Clédson? Como é que você acha que fica melhor para mandar para eles? Olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mandar a apresentação dos slides por e-mail, para o e-mail de vocês. Vai ficar no YouTube a gravação do áudio, tá bom?
ele está pedindo para você digitar o e-mail de 2 ou 3 pessoas, tanto de Estrela como de Palmeira, para poder a gente enviar. Tá bom? Então, parabenizando a apresentação, para mim foi eu estou muito feliz também. Eu estou aqui com o Robertson, que é nosso monitor de campo, e eu gostei demais, assim, de ter tido essa oportunidade de conversar com vocês. E a gente estava conversando aqui uma situação do antitérmico e do antiemético. Em relação ao antitérmico, quando vocês vão digitando, eu vou falando. Em relação ao antitérmico, o manual, esse manual aqui, ó, Doenças diarreicas agudas, guia de vigilância epidemiológica, ele diz o seguinte: na medida em que melhora a desidratação, melhora a febre e o vômito. Então, o que é importante em relação ao antitérmico? Se não for uma febre muito alta, acima de 39, 39,5, a gente espera um pouco. Um estado febril até 38,5, a gente espera um pouco melhorada da desidratação para poder ver e avaliar junto com o colega médico a indicação do antitérmico. Segunda situação é a questão do antiemético. Então, a gente sabe que principalmente a metoclopramida, ela ceda. Então, a metoclopramida você só deve utilizar se o paciente estiver com acesso venoso puncionado. Porque ele pode dormir que ele está hidratando pela veia. Se ele está fazendo plano B ou plano A, não se deve prescrever nem administrar a metoclopramida, porque ele vai dormir. E ele, como é que ele vai hidratar oral sonolento dormindo? Não vai ser, a gente vai acabar passando por um plano C, coisa que a gente trataria até com um A ou um B. Então, são duas consideraçõezinhas que eu esqueci de fazer durante a apresentação. Gente, já... Muito bem, deixa eu fiquei